Hoje eu pego uma ponte aérea e vou viajar bastante. Vou até o Egito, porque eu vou conversar com um dos técnicos portugueses. Aliás, aqui no Brasil, técnico português, sempre fazendo muito sucesso. E eu vou conversar com um técnico português que tem muita experiência, que tem acompanhado essa evolução dos portugueses aqui no Brasil. E ó, vou dizer uma coisa para vocês: ele já bateu na trave de treinar um gigante aqui do futebol brasileiro. Estou conversando com o professor José Peseiro. Tudo bem, professor? Falei alguma coisa errado ou não? Bateu na trave de vir para o futebol brasileiro? Eu acho que eu ainda vou te ver no futebol brasileiro. Prazer ter você aqui no canal. Obrigado pelo convite. Eu espero treinar no Brasil. É um sonho, um desejo, um objetivo que eu tenho há anos. E é verdade, já bateu na trave por 3 vezes. Estive em 2014 próximo do São Paulo. O ano passado também próximo do São Paulo e próximo do Santos. Muito próximo com Foram. conversações. Em Sim. alguns momentos com conversações avançadas, adiantadas mesmo. Cheguei a estar no Brasil em 2014, creio eu, 15, mas já não tenho a certeza, quando não havia nenhum treinador português no Brasil, em conversações com o São Paulo, já muito adiantadas, e depois houve também, como digo, o ano passado com o São Paulo e com o Santos. No início desta É, temporada, o São Paulo antes do atual treinador e o Santos também antes do atual treinador. e o que os técnicos portugueses têm? Qual é a água que eles bebem que eles são tão bem sucedidos e têm sido tão bem sucedidos aqui no Brasil? Eu acho que o português tem, para já, uma loucura, um entusiasmo grande pelo futebol. Depois temos uma boa formação. Creio que temos uma boa formação, portanto, um intercâmbio entre a Associação Nacional de Treinadores, a nossa federação e as nossas universidades. Eu próprio já fui formador, porque fiz a Faculdade de Universidade Humana, sou licenciado e tenho mestrado em Desporto e Futebol de Alto Rendimento, e também já fui formador desses cursos. Depois, porque acho que somos um povo de imigração e, como tal, com uma grande capacidade de adaptabilidade. Portanto, nós adaptamos muito fácil aos contextos, percebemos muito fácil os contextos, somos muito emocionais, somos pessoas muito próximas daquilo que são as necessidades dos jogadores, das necessidades dos clubes. A adaptação de um treinador é muito grande, não só em todo o mundo. Com muita facilidade nós chegamos e conseguimos perceber o contexto. O mais importante é perceber o contexto. Portanto, é importante conhecer. Evidentemente também somos muito próximos do Brasil, nós gostamos muito do Brasil. Quando a nossa seleção não tinha lugar no Mundial, vestíamos a camisola do Brasil, como tu sabes bem, e sempre Sim. vestimos, e mais, é a nossa segunda seleção. Portanto, nós somos Portugal e depois para o Brasil, até porque esta ligação não só que existe cultural e social entre os dois países, os dois povos, mas também desportivamente. Portugal é a casa de muito brasileiro e foi a casa de muito brasileiro durante anos e continua a ser, muitas vezes até para ser a plataforma de chegada a outros níveis na Europa. No entanto, eu creio que há treinadores bons em todo o mundo, inclusive no Brasil. O Brasil também tem grandes Claro. treinadores que têm capacidade. Há treinadores portugueses também que têm tido sucesso, como é normal, nem todos conseguem ter sucesso e nem todos conseguem ganhar, porque só conseguem ganhar 1 ou 2 ou 3, porque há 3 ou 4 competições no Brasil, só 2 ou 3 é que podem ganhar, e quando um treinador português, como no Botafogo, ganhou 2 competições, só há mais margem para outra competição, que seria a Taça do Brasil. Você tem uma vasta experiência, né? Você treinou os times em Portugal, você já foi assistente do Carlos Queiroz no Real Madrid, já passou por times importantes árabes, onde hoje, por exemplo, ocupa um técnico português, o Al Hilal. Dessas tuas andanças pelo mundo do futebol, e hoje você está no Egito, quais os jogadores brasileiros que você já trabalhou, que você tem um carinho especial e que você construiu uma relação, e o que o jogador brasileiro tem de diferente que tem ajudado e que ajuda no sucesso dos técnicos portugueses nesse momento aqui no Brasil? Nós treinadores, temos noção que também aprendemos com os jogadores, e muito. Quantos jogadores brasileiros treinei? Quando estive no Real Madrid como assistente, treinei o Ronaldo, o Roberto Carlos. Quando estive no Sporting, o Liedson, o Lietz. Davidson, o Rochenbach, o Polga,
o Tinga, quando estive no Nacional da Madeira treinei o Rossato, vários jogadores brasileiros, o Paulo Assunção, que treinei também no Nacional da Madeira, treinei o Rafinha no Vitória de Guimarães e depois no Sporting, quando ele foi contratado pelo Sporting. Muitos brasileiros, portanto, peço desculpa de não me lembrar de todos eles, mas treinei muitos brasileiros que o Rafinha, neste momento é dos jogadores mais importantes da Europa e do mundo, creio eu, e vários jogadores, por exemplo, neste momento venezuelanos jogam no Brasil, como o Savarino, como outros jogadores, o Tomás Rincón, mas evidentemente que há uma grande ligação do futebol brasileiro ao futebol português, e nós somos, como digo, em Portugal, temos tido benefício, muitos anos com grandes técnicos brasileiros, que nos ajudaram muito também na evolução do nosso futebol, se não podemos esquecer. E o Rafinha, você já via assim esse potencial todo? Porque hoje é um dos principais jogadores aí do futebol mundial, né? Claro. Eu apanhei, portanto, eu cheguei ao Vitória de Guimarães em janeiro ou fevereiro, mas eu estava de férias no Brasil quando o presidente de Guimarães me contatou e apanhei o Rafinha, um jogador com um potencial muito grande naquele momento, um jogador com uma capacidade, uma qualidade de trabalho tremenda, um jogador que ali ia a velocidade e a resistência, que não é muito fácil. Depois o Sporting teve aquela convulsão, ele tinha assinado pelo Sporting e fui encontrá-lo no Sporting, portanto, ou seja, iniciei o trabalho no Sporting com ele também. A segunda vez que eu estive no Sporting. Inclusivamente um jogador com uma vontade de ganhar, uma vontade de... um jogador que evoluiu muito, um jogador com... Lembro naquela altura no Sporting a relação que ele tinha com o Bruno Fernandes e a competitividade que eles tinham no final do treino de bater livres e fazer gols de fora da área. Eu próprio, quando o Rafinha foi contratado pelo Barcelona, dei 3 ou 4 entrevistas porque me procuraram a rádios espanholas, quando eles me quiseram que eu comparasse Rafinha a Dembélé, porque Dembélé estava no Barcelona naquela altura. E eu, sem o Rafinha ter jogado um minuto, disse, eu acho, para mim como treinador, apesar das características que o Dembélé tem, de 1 contra 1, vertigem, criativo, técnico, creio que o Rafinha vai ocupar o seu lugar, porque é um jogador mais completo. Ou seja, o Rafinha é um jogador que se complementa no cumprimento das várias funções, dos vários momentos do jogo. Ou seja, o Rafinha não é só um jogador de transição ofensiva ou de orientação ofensiva. Também, e no processo defensivo, é um jogador que se envolve muito e participa muito no jogo. Ele não gosta de falar muito sobre o tema pelo momento que ele está vivendo, mas você acredita que ele possa ser bola de ouro pelo caminho, pela trajetória que ele está trilhando? Neste momento, sem Messi e sem Ronaldo, que muito dificilmente vão competir por essa bola, está mais aberto. E evidentemente que é sempre uma luta entre o melhor do Real Madrid, o melhor do Barcelona, porque aí tem muita força, ou o melhor de um City, de um United, de um Chelsea, de um Liverpool, do Arsenal. E pelo menos eu acho que está mais aberto, há mais possibilidades de eu poder fazer isso. Basta ser campeão para o Barcelona, ganhar uma Champions pelo Barcelona e depois complementar isso com um título que com certeza ele ambiciona muito, que é pela seleção do Brasil. Agora, falando em futebol brasileiro, o que você tem visto no Brasil, que tem te agradado, quais os times, quais os jogadores que você tem visto no Brasileirão, na Copa do Brasil, Libertadores, que enche teus olhos? Este ano começou há pouco tempo, não é? A época está começando. Eu acho que está começando. Até agora acho que o Flamengo estava, não vi o jogo de ontem, mas é a equipa que estava, na minha opinião, mais forte, mais compacta. Acho que o Filipe Luís está fazendo um bom trabalho porque consegue dar também, para além de gostar de um jogo de criativo, de jogadores com capacidade e qualidade, porque isso é uma obrigação para quem está no Flamengo, ter um jogo ofensivo, ter um jogo de ilusão, ter um jogo exponencial, ter um jogo de comando e controle, ter um jogo com bola. Além disso, o que é importante no Flamengo é quem está no Flamengo e ter a riqueza desses jogadores e os skills desses jogadores. É importante depois ter a organização suficiente para, no momento da perda da bola, sejam rigorosos na conquista ou pelo menos não permitir espaço para que os adversários
possam agredir a linha defensiva e os espaços não preparados, e acho que isso o Filipe tem feito bem. É que é uma equipa que sabe jogar, mas depois que acaba por ter comportamento defensivo, quer no momento do posicionamento final, nas três linhas, linha de finalização, linha de cobertura e cobertura preventiva, quer na reação à perda. Eu acho que ter demonstrado na minha ótica, na minha forma de ver até agora, daquilo que eu vi, quer nos estaduais, quer no Brasileirão, eu não vi o jogo ontem, que perdeu em casa, mas portanto, uma derrota põe em causa um processo, e eu acho que o processo do Flamengo está muito bem construído, evidentemente com muita margem de progressão, com jogadores de grande qualidade, como sabemos, uma equipa que me parece compacta. Evidentemente que a equipa do Palmeiras, do Abel, o nosso português, não é uma equipa tão exponencial ofensivamente, mas nem sempre foi. O Palmeiras tem um jogo mais de organização, mais tático, mais estratégico, mais de compacto, não tão exposto em termos ofensivos, mas uma equipa que é muito compacta defensivamente e gosta muito de agredir o adversário em transições ofensivas. Não é uma equipa que neste momento tenha começado bem ou tenha alegrado os olhos de quem vê o jogo, porque acaba por não ter um jogo muitas vezes tão bonito e tão alegre, mas o Palmeiras também nunca ganhou os jogos com essa forma de jogar. O Palmeiras ganhou os jogos com outra forma de jogar, e é essa forma de jogar que o Palmeiras está construindo mais uma vez, que é mais resultadista, mais estratégica, mais tática, que faz parte da personalidade do seu treinador, faz parte das características do seu treinador, mas a verdade é que lhe deu os títulos todos que até agora conseguiu. Portanto, ninguém pode. Há várias maneiras de vencer, e há uma maneira do Flamengo vencer, porque há quase como uma obrigatoriedade do Flamengo jogar dessa forma, e há outra, o Palmeiras como venceu, tal como o Botafogo. O Botafogo também não foi uma equipa como algumas equipas gostam de jogar, um futebol ofensivo massivo, mas foi uma equipa muito compacta, muito concentrada, muito organizada, utilizando muito o ataque rápido, utilizando muito a organização ofensiva, mas mais em velocidade. Uma equipa também que nunca quis assumir ter a bola constantemente. Em fora, o Botafogo nunca fez isso na época passada. Não vi o Botafogo ainda, o Renato, mas tenho curiosidade em ver, até porque tenho tido aqui jogos de 4 em 4 dias. Depois tens um internacional que acho que acabou a época muito bem ano passado. Gostei muito da forma como aquela equipa joga, mérito do seu treinador, como aquela equipa vê todos os momentos do jogo com a organização. O Atlético Mineiro, que no ano passado esteve excelente nas taças e não esteve tão bem na Liga, no Brasileirão, porque não teve continuidade nem consistência, se calhar muitas vezes abdicando porque estava na competição e competir pelas Copas, e chegou onde chegou. Evidente, espera-se muito de outras equipas, e vamos dar tempo ao tempo, porque não há assim muito tempo para até agora vermos o que poderá acontecer. O Bahia, que é uma equipa muito consistente, organizada, parte de cima aquilo que é a forma de estar do clube, de quem o representa, muito sólida, muito dificilmente vai cometer erros. Uma equipa também com jogadores de qualidade, portanto, uma equipa que sabe atacar e sabe defender. Há vários candidatos este ano ao título, creio eu, muitos candidatos, tal como acontece sempre no campeonato, no Brasileirão. Eu te ouvindo aqui, eu tenho a sensação de que você está aqui no dia a dia do futebol brasileiro, de tanto que você tem essa lucidez e esse entendimento do que é o nosso Brasileirão, os nossos times. Isso é algo muito legal, e é legal ver, professor, como você está preparado para chegar ao futebol brasileiro, né? Não é uma coisa assim, é um grande nome do futebol português, é um nome consagrado, é um nome que tem muita experiência, mas tem também essa questão da preparação, né? Então, o meu sentimento é que você está preparado. É por aí, não estou exagerando não, né? Não exagero, para já, porque eu há uns anos esta parte, mesmo estando a trabalhar, tive das seleções na Venezuela e depois na Nigéria, onde joguei a final do AFCON, como sabes,
e parei à espera de poder ir para o Brasil, que era um desejo, um objetivo que tinha. Como não apareceu essa oportunidade, e sempre gostei muito do Brasil, passo férias no Brasil, no Rio de Janeiro, mais vezes que nos locais. Quando estive no Nacional da Madeira, no Sporting, visitei vários clubes e vários estados, desde o sul até ao norte. Eu lembro desde estar em Porto Alegre a ver o Granaldo, não é? Que é o jogo entre o Internacional e o Grêmio. E estar ver o Juventude de Caxias também em casa, depois Paranaense, por aí acima, sei lá, no Rio de Janeiro, no Belo Horizonte, muitos jogos que tenho visto no Brasil, mas acompanhamos, não sou só eu, mas muitos portugueses acompanhamos o futebol brasileiro porque gostamos, também porque muitos têm a ambição de trabalhar no Brasil, porque a sensibilidade e o gosto por futebol leva-nos a ver os palcos onde mais existe até a pureza, portanto, o jogo puro, sim, o jogo mais aberto. Sim. Evidentemente que também temos noção que neste momento os treinadores que mais ganham no Brasil não são aqueles que assumem o jogo aberto. Esta é a realidade, portanto, não é as equipas que se expõem como o Fluminense com o Diniz, que tinha que ter a bola desde o guarda-redes até lá, até a chegada na frente, ou o Flamengo que criou um jogo exponencial. As equipas que são um pouco mais pragmáticas são aquelas que têm vindo a vencer, mas nós gostamos do futebol bonito e eu gosto de ver o futebol bonito. Para além disso, como digo, tenho apostado muito nesta vertente da minha carreira de conhecer o futebol brasileiro, as equipas, os jogadores. Quando estive próximo da possibilidade de treinar o Santos, vários jogadores que até debatemos naquela altura sobre a possibilidade de jogarem, de poderem ser contratados, e alguns estão no Santos neste momento. Evidentemente, estive ano passado no último jogo do Botafogo em casa, no jogo contra o São Paulo, quando decidiu, quando no fundo carimbou o título que a gente esperava que acontecesse, e isso faz com que o interesse que nós temos, né? O interesse que nós temos não só acompanhando a nível daquilo que é o jogo, e alguns vídeos, e fazemos alguma colecta daquilo que é a atualidade do futebol brasileiro, também através das notícias que vão chegando e que nós vamos estando envolvidos. Como digo, porque é um objetivo estar no Brasil, estou mais preparado e gostaria muito de treinar no Brasil e gosto muito e creio que se vai concretizar essa possibilidade. E quem está acompanhando o nosso papo e ouvindo aqui as tuas histórias, as suas análises, o teu conhecimento sobre o futebol brasileiro, como é que a gente poderia definir a sua estratégia de jogo, o seu modelo de jogo? Porque a gente tem, por exemplo, desde técnicos mais que fazem uma transição, que jogam num contra-ataque, postam bem suas defesas, como o Abel, que é muito, mas muito vencedor com esse jeito, e até Jorge Jesus, né, com futebol ofensivo, com futebol que marca em cima, e mesma coisa também do Arthur Jorge, que encantou com o Botafogo no ano passado. Qual que é o teu estilo de treinador e o teu modelo de jogo? Tá mais para Abel ou tá mais para JJ e o Arthur Jorge? Evidentemente que há formas de ganhar diferente, e todas elas válidas. Muitas são determinadas também pela cultura e pela forma que é a exigência do clube. O Flamengo exige um futebol ofensivo mais que nenhuma equipa no Brasil, creio eu. A obrigação de um treinador é que, independentemente da sua personalidade, porque a personalidade também determina a forma como joga, os seus conhecimentos, a sua infância, as suas origens, a sua formação. Portanto, eu sou licenciado em Educação Física e ramo de desporto, futebol, tenho formação, sou master em desporto de alto rendimento, os seus conhecimentos e aquilo que os marca. E eu realço que há momentos da minha vida, como adepto e como louco para o futebol, que me marcaram, que foi o Ajax, a Holanda, a Laranja Mecânica, que era a seção holandesa, e depois a seção brasileira no Mundial de Espanha, onde, como disse e como digo, jogou um futebol exponencial não tendo vencido. Eu sou um treinador ofensivo, gosto de assumir, gosto de controlar o jogo, gosto de ter bola, gosto de pressionar alto, gosto de comandar o jogo, não gosto de ter uma posse de bola, aquela cinzenta em que posse de bola só por ter posse de bola, mas uma posse de bola para agredir, para criar espaços mais rapidamente para depois agredir e colocar movimentos verticais
e as dinâmicas, circulações que uma equipa deve ter. Mas o mais importante também do que isto tudo é um treinador ter noção de que características os jogadores têm ao seu dispor. Um jogador sente-se melhor quando as suas características são vincadas no processo de jogo. Uma equipa joga melhor quando consegue que os jogadores se sintam felizes e consigam colocar o seu melhor. E cada um jogador tem o seu melhor. Eu costumo dizer aos jogadores que eles não podem esquecer aquilo que os levou a chegar ali. Cada jogador tem a sua característica especial, aquilo que o identifica. O pior que pode acontecer a um jogador é não fazer aquilo que normalmente faz melhor, querendo evoluir nas outras vertentes, mas aquilo que fez com que ele chegasse àquele clube. Muitos jogadores acabam por limitar o seu jogo, a sua criatividade, a sua forma de estar, porque ou a organização da equipa assim o obriga, ou porque não tem confiança para o colocar. E o que um treinador e uma equipa técnica tem que fazer é avaliar o que cada um jogador pode dar à equipa e adaptar a sua forma de jogar às características dos jogadores que têm ao seu dispor. Por não havendo isso, nunca os jogadores vão estar disponíveis para fazer aquilo que os treinadores querem, nem nunca um treinador sente-se feliz porque não chega à conclusão que a sua ideia é colocada em prática, porque muitas vezes está contra aquilo que não é a vontade, porque o jogador tem que fazer, evidentemente, aquilo que os treinadores querem, mas contra aquilo que os jogadores melhor fazem e melhor executam em campo. Professor, queria aproveitar a tua experiência e também o seu conhecimento de futebol brasileiro para falar de Jorge Jesus na seleção brasileira. É um técnico da tua época, assim, né? Vocês trabalharam ali, já duelaram, né? Já se enfrentaram muitas vezes, eu imagino. E é um técnico que aqui no Brasil teve um ano mágico, que foi o ano de 2019. Ficou no imaginário do torcedor muito essa coisa do Flamengo do JJ, campeão da Libertadores, campeão praticamente de tudo. Na seleção brasileira, você vê condições e vê que pode ser uma boa escolha ou uma boa oportunidade de se ter um técnico experiente, um cara como vencedor como Jorge Jesus na seleção brasileira? O Jorge foi campeão do Flamengo jogando um futebol muito bom. Essa é que é a realidade. Com um pouco de felicidade na final da Libertadores, mas acho que fez um jogo exponencial, bonito, alegre, que encantou todos os flamenguistas, mas não só, todos os brasileiros, creio eu. Acho que é uma ambição que ele tem. Ele próprio, já o ano passado, quando era para ir para o Al Hilal, tive conversas com ele onde ele me perguntou que eu fui treinador da seleção da Arábia Saudita. Ele teve um contacto para treinar a Arábia Saudita e teve conversas comigo perguntando o que era treinar uma seleção, no fundo tirar algumas dúvidas que tinha sobre o que era um projeto de seleção, a organização de uma seleção, como era estruturada a seleção da Arábia Saudita, como as coisas mais ou menos, relativamente à minha experiência, o que é que eu podia acrescentar. Portanto, ele já tinha naquela altura, creio eu, alguma vontade em treinar uma seleção. E creio que ele teve vontade e ambição de treinar a seleção brasileira. É uma opção, eu acho que é uma boa opção, porque é um treinador de qualidade, é um treinador que sabe treinar, é um treinador que sabe colocar as equipas a jogar, é um treinador também disciplinador, ao mesmo tempo é um papai, portanto, ao mesmo tempo é um treinador que dá carinho e ao mesmo tempo exige quer no treino, exige fora do treino. Que é muito acolhido com os jogadores, que os jogadores gostam dele porque percebem que ele entende o que está a fazer, que o leva a fazer coisas que os melhoram, que leva uma equipa a fazer coisas que está mais próximo de vencer. Evidentemente que não sei o que é que se discute neste momento no Brasil, porque não ter um treinador brasileiro não será fácil, com certeza, para todo o Brasil. Não creio que isso seja uma coisa fácil. O país do futebol, onde, como nós dizemos, debaixo de qualquer pedra está um jogador que está por aí a nascer, depois poder ir buscar um treinador fora do país, mas acho que se o Brasil, também acho que o Brasil tem treinadores no seu país com qualidade para treinar a seleção brasileira, mas se o Brasil está aberto
ou um treinador estrangeiro, creio que o Jesus está na pole position, porque conhece o futebol brasileiro, se conhece a realidade, conhece os jogadores, mais que nenhum outro treinador que neste momento possam falar, poderá estar mais habilitado e mais adaptado, creio eu, porque gosta do Brasil, porque esteve no Brasil. Não vejo outro que não o Jesus que esteja neste momento na pole position, mas isso é uma decisão que sai da CBF. E com certeza as pessoas também sabem bem o que têm que realizar, porque são essas pessoas que conhecem a realidade mais do que eu, a realidade do futebol brasileiro. Professor, se o Edinaldo Rodrigues, presidente da CBF, te ligasse e falasse assim, olha, professor Peseiro, me dá uma dica aqui, quem é o contrato para a seleção brasileira, Jorge Jesus ou Abel Ferreira? Qual que seria a sua dica? Não, o Abel já disse que vai ficar no Palmeiras, portanto seria o Jorge Jesus, não é? Qualquer dos dois tem muita qualidade para treinar, diferentes formas de jogar, diferentes formas de liderar, mas as duas dão vitória. E o Jesus venceu num ano, o Palmeiras e o Abel já venceu em vários anos. Portanto, a consistência de vitórias do Palmeiras é uma coisa tremenda. Por isso as expectativas são tão grandes que neste momento o torcedor do Palmeiras já protesta por tudo. Porque evidentemente que o Abel habilitou esta equipa a ganhar mais vezes do que estava a ganhar antes. Por isso dizem que ele é o melhor treinador da história do Palmeiras, não sei se é, se não, mas pelo menos é o que dizem, e pelos títulos que tem conseguido, se não é, está muito próximo disso. O Jesus, pelo ano fantástico que teve no Flamengo, acho que qualquer dos dois seriam boas soluções para a seleção do Brasil. E quando é que eu te vejo no futebol brasileiro? Já tem data ou não? Nessa época ainda ou não? Não, estou esperando, espero. Sério, estou mesmo convencido que é este ano, também não pode passar também deste momento de eu treinar no Brasil. Conheço o futebol brasileiro, sei o que é esse ambiente, estou preparado para essa realidade, para essa exigência, para essa responsabilidade e espero que as coisas se possam concretizar para eu experimentar e ter essa experiência e poder mostrar aquilo que é o meu valor e vencer alguma coisa no Brasil. E espero que de alguma maneira esse nosso papo, essa nossa ótima entrevista tenha deixado bem claro assim, o quanto você está preparado para chegar aqui no futebol brasileiro e ter sucesso como outros portugueses vêm tendo sucesso e estão chegando aqui para tentar também ter sucesso no futebol brasileiro. Muito bom conhecer você, a gente já tinha falado por WhatsApp nas apurações minhas. Obrigado, André. De mercado, e um prazer ter você aqui nesse papo aqui no canal. Volte mais vezes, de repente um papo presencial aí quando você chegar no futebol brasileiro. Deus te ouça. Obrigado, professor. Forte abraço. Obrigado, André. Obrigado.